Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou melhor da minha voz e muito animada para ministrar essa aula para vocês. Então, nós vamos ter aulas de história essa semana. Vamos lá com tia Joara? Emissoras para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Então, vamos continuar estudando a história dos negros, tá certo? Africanos, aqui no Brasil. Vamos iniciar com as comunidades afrodescendentes, tá certo? A nossa aula de hoje. Porém, vamos permear sobre toda a história que estamos estudando, desde 1500 até 2020. Então, vamos começar com aquilo que os escravos mais almejavam, a liberdade. A liberdade é algo que todos devem ter e todo povo deve lutar por ela. E é partindo dessa frase que a gente inicia a nossa aula. Liberdade. Vamos estudar as tentativas de liberdade dos escravos aqui em nosso país. Os escravos, eles se rebelavam contra os seus senhores, devido à qualidade de vida, que era péssima. Não tinham direito a uma comida boa, eram escravizados de uma forma desumana, tratados nem como os animais, porque os animais ainda tinham que comer todo dia e beber, e eles não. Fora os castigos que recebiam, castigos físicos, como surras, né? Violência corporal. Também ficar sem comer, ficar trancado em ambientes muito apertados, ficarem acorrentados. Então, tudo isso fazia com que os escravos se revoltassem e fossem atrás dos senhores para rebeliar. Porém, a força branca, né, reprimia esses escravos. E, com isso, eles organizaram quilombos. O que é quilombo? Quilombo é como se fosse um acampamento, tá certo? Onde os escravos que fugiam, conseguiam fugir da fazenda, que eram poucos, devido à questão de muitos capatazes, da vigilância, a distância também, e a qualidade de vida deles. Às vezes eles estavam tão debilitados, tão doentinhos, porque não comiam bem, trabalhavam muito, que não conseguiam chegar até o quilombo. Como tia disse, o quilombo era um acampamento onde, no meio da floresta, nesse lugar, os negros eles estavam protegidos e eles viviam em comunidade. Era o local que ficava realmente, como diz ali, um local de refúgio, tá? Onde eles tinham essa proteção. Aqui nós temos um senhor, né? Diz que é o dono do escravo, guiando esse escravo. Então, olhem a forma, até pelas vestimentas, a gente tem como ver que o escravo ele não era bem tratado, né? Ele acorrentado com as mãos para trás, está amarrado. Essa parte que tem no braço dele é uma forma de prendê-lo. Então, sendo levado para as fazendas, onde passaria por jornadas de trabalho bem intensas. E aqui nós temos a vida deles no quilombo. Como vocês podem observar, não havia questão de luxo, não tinha luxo. Até porque as casas eram construídas por palha, barro, pedaços de madeira. Mas eles viviam em comunhão, numa comunidade. Observe que cada um está fazendo alguma atividade. A mulher com a criança no colo, porque também era parte dela fazer artesanato. Os homens pescavam e também comercializavam. Então, alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos, tá certo? Como o Quilombo dos Palmares. É um exemplo de quilombo que foi conhecido, muito conhecido e bem organizado. Havia quilombos de 1630 até 1888, que foi o tempo realmente que aboliu a escravidão. E ele era a esperança dos escravos. Preste bem atenção, o sonho dos africanos que estava aqui ao Brasil era voltar para a África, né? Voltar para a sua terra. Mas era um sonho impossível, realmente impossível ele voltar. Então, ir ao quilombo, ter a sua liberdade,
ao chegar lá, conviver com as pessoas de uma forma humana, onde cada um sentia a dor do outro e também tinha a cultura africana de forma livre, era uma esperança. Digamos que fazem até eles permanecer mais tempo vivos, né, sonhando, almejando chegar, fugir e chegar ao quilombo. E por isso, esses quilombos eles eram perseguidos, tá certo? Então, os senhores de engenho, os grandes fazendeiros, os comerciantes também, eles queriam que esses quilombos acabassem. Por quê? Porque ia evitar rebelião. Os escravos não iam fugir porque não ia ter apoio. Então, eles eram perseguidos. Eles queriam chegar lá e destruir com todos os quilombos e trazer os escravos para que voltassem às suas atividades. Aqui nós temos um pouco também assim das comemorações nesses quilombos. E o que eu quero que vocês observem é a localização. Dá para perceber que tem muito verde nessa imagem e é isolado, porque o quilombo tinha que ser no meio da floresta, em um local de difícil acesso, para que os capatazes das fazendas não chegassem até ele. E a vida no quilombo, como era? Então, era bem diferente da vida na fazenda, né? Com jornadas de trabalho intensa. No caso, os escravos trabalhavam muito e não comiam, não recebiam por isso. Já no quilombo era diferente. Eles viviam, sim, da agricultura. Eles plantavam tudo que era consumido ali no quilombo. Recebia apoio dos escravos, que ainda não conseguiam fugir. Então, eles conseguiam ir até lá, esses escravos, e conseguir alguma ajuda. E dos comerciantes. Tinham comerciantes que ajudavam trocando, comprando artesanato, aquela matéria-prima que era feita no quilombo. Claro que isso escondido. Porque o pensamento, tá certo, pessoal? Apesar da escravidão ser tida como comum naquela época, havia pessoas que não concordavam. E essa minoria, essas poucas pessoas que faziam parte, algumas do comércio, ajudavam, tá, esses quilombolas. E eles vendiam utensílios para a sua própria sobrevivência, tá? Nesse comércio, com essas pessoas que pensavam em liberdade para os escravos. Aqui eu tenho a organização de um quilombo. Preste bem atenção. A gente tem a Praça Central, que está com o número 3. É onde havia as reuniões mais importantes, algumas festividades. Essas casas, como se fossem pequenas ocas, eram realmente o espaço de cada família, de cada quilombo, uma divisão. Onde tem o número 1 é a entrada principal, 4 era onde eles plantavam, tá certo? 7 era onde ficavam os guerreiros, ficavam nessas primeiras linhas, que era como se fosse uma barreira de proteção. Nós temos aí 6, olha, que é onde tem reuniões. Vocês podem observar, eles estão com votações, o que iam fazer. E nós temos o número 2. O número 2 tem um círculo. E nesse círculo, a gente pode observar que ele tem 2 caminhos. Tem um caminho mais largo, né, e outro caminho estreito. Então, esse caminho, que você vê um homem branco, como se fossem apuros, caindo em um buraco. O que é que eles faziam? Eles faziam um caminho menor, cheio de armadilhas, porém limpo, tá certo? Um caminho onde, quando eles chegassem, né, os brancos fossem atrás deles, passassem por aquele caminho e dissessem assim, não, o percurso para chegar até o quilombo é esse, porque está muito limpo, está com movimentação. Então, com certeza, é essa a trilha correta. Porém, essa trilha levava a armadilhas, tá certo? Já o outro caminho, ele era um caminho mais espinhoso, com mais dificuldades, para que não chamasse tanto a atenção. E com isso, eles podiam transitar livremente, tá certo? E os poucos que conseguiam chegar até lá ao quilombo, eles não tinham sucesso. Além de se escapasse das armadilhas, quando chegasse lá, tinha uma grande quantidade de homens que entravam, realmente pegavam, capturavam e matavam essas pessoas em sua defesa, ok? Aqui nós temos alguns utensílios
que eram produzidos. Essa foto ela é atual, tá certo, pessoal? Como assim tijoara atual? São coisas que são produzidas desde a época lá dos quilombos, da escravidão, mas que são presentes ainda no nosso cotidiano, como aquela capinha ali, cheia de bolinhas de madeira que as pessoas utilizam em cadeiras no assento do carro para não esquentar. Nós temos artesanato. Se vocês observarem, tem até um carrinho vermelhinho ali, um caminhãozinho no chão, que é de madeira. Mas essa questão de manipular madeira, algumas coisas, alguns elementos da natureza, se tornou mais forte, essa questão dos enfeites em cor branca e marrom dos africanos. E os quilombolas são as pessoas que viviam ou vivem nos quilombos. Ainda existem quilombos, tá certo? Que mantêm as suas tradições de organização social e vivência baseada na resistência à escravidão. Então, sempre eles estão lutando por seus direitos, por cotas, por questão de direitos iguais. Numa sociedade onde realmente a porcentagem negra ela ainda não é tão bem representada em universidades, em questão de empresas, tá certo? Mas tudo isso tem a ver com essa história da escravidão, do acesso e qualidade de vida. Propriedades das terras que só foram conquistadas em 1988, veja, quase 100 anos após, né, a abolição da escravidão. Então, o que é que acontece? Eles conseguem dizer que estas terras que pertencem aos quilombolas, que são quilombos, são realmente deles, tá? E essas terras são tombadas como lembranças históricas dos quilombos, então não pode ser vendida e tem a questão do manejo, quem mora, quem deixa de morar, as atividades que fazem lá, é bem controlada. E aqui nós temos uma confraternização em um quilombo. Algumas tradições, como vocês podem observar, né? Que tem uma mulher sentada, uma saia bem florida e eles atrás, com certeza, praticando alguma dança característica daquela época. E várias tendas, para quê? Para que a questão da geração, as crianças, tenham conhecimento da história dos seus antepassados. Tá certo? Então, nós encerramos a nossa aula sobre a cultura africana de hoje, conhecendo um pouco mais sobre essa resistência, sobre a questão de como os escravos conseguiam fugir e manter vivo esse sonho da liberdade. Então, Tia Joia vai passar a atividade no WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês assistam de novo a aula, deem pausa, gravem um áudio e mandem para a Tia Joia esclarecer a dúvida na atividade também. Um beijo, fiquem com Deus e bons estudos.